Gratidão. E aí, falando, né, continuando essa questão da inconsciência, da consciência, né, então, com todo esse processo da transição planetária, tudo isso foi se intensificando. Então, todas essas energias, as pessoas que estavam inconscientes e começaram a despertar para essa realidade, ou seja, para entender que existe, que está existindo e que a realidade não é tão palpável assim, ou seja, que nós, seres humanos, não temos que ficar repetindo as mesmas coisas, podemos criar a nossa realidade, né? Todo esse mecanismo de somos co-criadores da realidade, para entrar nessa consciência e começar a perceber isso, tem um salto, né? Um salto quântico que acontece justamente quando a gente sai dessa inconsciência, dessa repetição, para uma percepção maior da vida. E aí sim, tocando o núcleo mais interno, que é a alma. Então a alma precisa despertar. A consciência precisa se tornar consciente. E aí o que acontece? A consciência, o observador, começa a perceber que o observado, né, que o criador começa a ver a criatura vivendo naquele mundo. Então essa união do eu superior com o eu físico é o momento do despertar, é o momento em que a pessoa começa a acordar para a realidade. E muitas vezes ela está vivendo coisas que nada tem a ver com a vida real que ela deveria estar vivendo. Então esse é um grande choque, né? E por isso aí a pessoa começa a sair dessa caixa. Então essa caixa, ela está entrando em colapso, ela está se dissolvendo. Porque essa caixa são os véus. Essa caixa é, na verdade, uma criação mental, então ela não se sustenta por uma lei superior, porque ela foi criada por algumas mentes para manter os seres ali, vivendo aquela repetição como bonecos, como marionetes. No momento em que isso é desfeito, os seres estão se conectando. É desfeito por quê? Porque o ser está se reconectando com a fonte, com a origem, com um núcleo mais elevado. E esse núcleo mais elevado é que vai conduzir o ser, o personagem, dentro dos cenários, dentro dessa vida, para fazer as experiências que ele realmente necessita para evoluir. E aí não necessariamente ele vai ficar mais repetindo coisas, né? Então, por isso que se tornar consciente não é uma coisa que acontece da noite para o dia, né? E não é uma coisa que é simples, é uma coisa que exige a nossa participação intensa, a nossa devoção à vida, né? Porque é a vida que está se manifestando através de nós, né? Então não é uma manifestação de alguém, é a manifestação da nossa própria existência, da nossa própria vida. Então o nosso avatar está tomando conhecimento do que ele veio fazer e aí ele tem que fazer, né? Porque ele vai entrar no caminho que ele tem que seguir. E aí que acontecem as linhas do tempo, e aí que começa a acontecer o processo todo de evolução, de ascensão. Então, determinados seres começam a ajudar outros e assim sucessivamente, em função do nível de consciência que cada um está. Então, nada é aleatório. Então, tudo tem uma programação, tudo tem uma organização. Não uma programação rígida como aquela caixa. Aquela caixa é uma caixa que impede o ser de crescer. A evolução não é um programa, né? É uma ascensão onde você tem milhares de possibilidades dentro da quinta dimensão, da sexta, etc, etc. Onde você tem N experiências, não são obrigatoriamente determinadas coisas. Mas existe uma linha, digamos, né, mestra. Por quê? Porque o ser tem um determinado tempo naquela dimensão, né? Ele tem um determinado tempo para fazer aquelas experiências. Porém, quando a gente começa, o ser entra no processo ascensional, e também dependendo da origem, né? Porque a evolução de um ser extraterrestre é diferente da evolução de um ser que não é, né? Mas a gente vai falar, mas todos têm sua origem, todos são seres cósmicos, mas não sabemos exatamente os seres, quais são, como são, de onde vêm, para onde vai. Então tem evoluções e tem processos diferentes.
né? Os seres que estão na Terra, os seres mais evoluídos, intraterrenos, eles têm também a sua evolução. São seres mais evoluídos que também estão fazendo o seu processo ascensional ao mesmo tempo que todos nós. E eles têm as suas leis, são outras também, eles estão dentro de outras leis que regem a evolução deles. Por quê? Porque eles estão em outro nível de consciência em relação ao nosso. Então, tudo vai seguindo de acordo às leis que regem aqueles seres em função da origem, em função do que eles estão fazendo e em função da própria criação, né? Porque existe a criação com o original daquele ser, né? Que ele tem que retornar à fonte, né? O grande objetivo é a gente veio e agora a gente tem que retornar, e no caminho de retorno a gente continua evoluindo, aprendendo e vai seguindo. Então tudo segue uma ordem. Então a diferença da Terra nesse momento é que ela está sendo reorganizada, reordenada, para quê? Para que as energias possam comportar essas evoluções, esses grupos de almas, esses grupos de mônadas, etc. Tudo isso para que esses seres possam seguir dentro daquilo que eles vieram fazer. Então, tudo é reorganizado, então a caixa, né? Aquela caixa, ela existe, né? Os seres que continuam inconscientes, por quê? Porque assim foi decidido, né? Então, os seres não escolheram despertar durante a transição, então eles se mantêm inconscientes, né? E isso também faz parte. Por quê? Porque ele não tem condição de despertar naquele momento, e também está tudo certo. Então, o processo de sair da inconsciência para a consciência, né? Para você se tornar, e aí você vai se tornar cada vez mais consciente, porque isso não acaba, né? Então, tem um processo, vem outro, só que ele vai sendo diferente também, por quê? Porque as exigências são outras, né? Os trabalhos internos que a gente vai fazendo são outros também, a percepção é outra, então tudo vai mudando. Mas aí o ser já tomou consciência de que ele é parte do todo, né? Que ele está aqui, ele está vivendo porque a vida lhe foi dada, né? Então ele tem, o que ele faz é importante, ele tem que fazer. Por quê? Porque ele é uma peça fundamental do quebra-cabeça total. Se ele não faz a parte dele, ele impacta na do outro. E isso é o processo evolutivo. Por isso se tornar consciente. Porque se eu não faço a minha parte, o impacto no outro que precisa receber a informação. E o outro que está recebendo a informação vai fazer a parte dele porque ele vai ajudar o outro. E assim, tudo vai se conectando. Por quê? Porque tudo é uma coisa só. Todos estão conectados. Numa inconsciência, naquela caixa, não, estão todos isolados entre aspas, eles estão isolados porque eles acreditam que um não tem nada a ver com o outro, e eles ficam lá brigando uns com os outros e fazendo uma vida individual e egoísta, né? Uma vida muito dura, né? Uma vida onde eles querem tudo do jeito deles. Então, o rompimento dessa caixa, o despertar num processo evolutivo, é todo um trabalho que não acontece assim da noite para o dia, nem pode, né? Porque exige muita força, muito trabalho interno, muita disposição para seguir e apoios, né? Apoios que a gente vai recebendo para poder fazer esse trabalho, para poder compreender isso e viver, até que a pessoa começa a viver isso. Então ela começa a viver conscientemente. E dentro de uma terceira dimensão, obviamente que isso vai chegar a um ponto que vai deixar de acontecer tudo junto, porque não faz sentido, né? Um ser está fazendo isso porque ele está ajudando, ele veio para ajudar, mas ele não vai conviver com todos os seres inconscientes, né? Ele está fazendo isso em determinado momento porque está colaborando, está buscando ajudar, mas vai chegar um momento que ele vai seguir o caminho dele e aqueles vão seguir o caminho deles também. Então vamos ter coragem, né? E
fé nesse processo, né? A gente tem que realmente se entregar ao processo, né? Porque não tem uma forma de você dizer tem uma receita, não. Um faz de um jeito, para outro acontece de outro, mas um apoia o outro. Isso é que é importante, porque as experiências sempre são úteis, né, para as pessoas, para um, para outro, tudo é útil. Só precisamos estar compartilhando, né? Então isso é muito importante, disponibilizando, estarmos disponíveis também para esses processos, para nos ajudarmos uns aos outros. Então essa nova terra é a terra onde todos vão colaborar uns com os outros. Então é bem diferente daquela caixa, onde as pessoas estão ali dentro se debatendo e não querem colaborar, né? São extremamente negativas, estão extremamente contrárias à evolução. Por quê? Porque elas estão no condicionamento que elas mesmas criaram. Ok? Gratidão.